Receber um diagnóstico, seja ele qual for, é assustador. E muitas vezes o estado de negação é um tanto que inevitável. Mas o meu intuito com esse episódio é mostrar que é através do diagnóstico que a gente consegue compreender as nossas especificidades, necessidades e até mesmo gatilhos. E lidar com eles por meio de tratamento adequado e, consequentemente, melhorar a nossa qualidade de vida de forma geral. E para me ajudar a falar sobre a importância do diagnóstico no espectro autista, eu convidei a Giovana, que recebeu o diagnóstico dela recentemente. Então, Gi, muito obrigada por topar ter essa conversa comigo. E caso eu mencione algum termo inadequado, por favor, me corrija, tá bom? Tudo bem, muito obrigada por me receber. Gi, se apresente então para que a gente possa te conhecer um pouquinho. Meu nome é Giovana Figueiredo, eu tenho 21 anos, eu sou do interior de São Paulo, mas eu tô morando em Dourados, no Mato Grosso do Sul agora. Estou fazendo faculdade de Relações Internacionais. E eu recebi o meu diagnóstico de transtorno do espectro autista esse ano. Legal. Mas a ideia foi apresentada assim faz mais ou menos um ano para mim. Eu tive um tempo para entender o que estava acontecendo. Entendi. E Gi, você disse que essa ideia, né, já foi apresentada para você há um tempo. Então, eu queria que você contasse como foi o seu processo até você receber esse diagnóstico. Você já fazia terapia antes ou algum tipo de tratamento psiquiátrico? Como foi? Eu faço acompanhamento com uma psicóloga há quase 2 anos. O acompanhamento foi sempre feito online e depois de alguns meses, depois de vários meses, na verdade, a minha psicóloga trouxe essa possibilidade. Ela disse que queria estudar as minhas memórias da infância, o que a minha família poderia contar sobre a minha infância, para ver se eu me encaixaria em mais sintomas, porque ela já tinha reconhecido alguns na maneira como eu falava, nos problemas que eu apresentava para ela, mas o tratamento eu nunca tinha feito antes. Tanto que mesmo depois que eu e a minha psicóloga já tínhamos tido várias conversas sobre isso, e eu já tinha começado a pesquisar sobre e a aceitar que talvez essa fosse realmente a minha realidade, eu demorei, acho que quase um ano para chegar ao estágio de eu ir para uma consulta com a minha psiquiatra, minha psiquiatra, mas a minha primeira consulta com ela demorou muito para eu chegar lá, para eu chegar num nível onde eu estava confortável o suficiente para realmente saber se era verdade ou não. Então, como era uma coisa que até minha psicóloga tinha falado, ela não pode dar o diagnóstico, ela pode falar que ela vê sintomas muito parecidos em pessoas no espectro autista, mas ela realmente não podia dar o diagnóstico para mim. Então, até então eu podia fingir que nada era verdade, né? Eu entendo. E como você reagiu? Como que você reagiu quando você recebeu, até mesmo antes, né, do diagnóstico final? Como que você reagiu, assim? Porque você disse que você não se sentia muito confortável, né? Como que você reagiu diante dessa possibilidade? Houve algum momento de negação? Porque ele é muito comum, né? Você já tinha algum conhecimento sobre o assunto ou não? Eu tinha um conhecimento assim muito leve sobre o espectro. Na verdade, antigamente, o nível que eu tô no espectro autista, na verdade, antigamente ele seria chamado de Asperger's, né? Mas que hoje em dia não existe mais, por isso que a gente usa o termo espectro autista. Mas quando a minha psicóloga apresentou essa possibilidade, eu terminei a chamada, a gente terminou a sessão, eu desliguei a chamada e eu chorei. Nossa. Essa foi a minha primeira reação, porque eu falei, não é possível que
dar tudo errado pra mim nesse. Como se isso fosse dar tudo errado, né? Exatamente. Foi notícia ruim, ao invés de ser, na verdade, uma maneira que eu poderia me entender melhor. Pra mim, na época, o diagnóstico autista seria uma coisa que ia parar a minha vida. Eu não ia ser capaz de fazer mais nada. Ia ser prova de que, na verdade, eu não tinha sido capaz de fazer as coisas da maneira como todo mundo faz. E realmente, eu não consigo fazer as coisas da maneira como todo mundo faz e não tem nada errado nisso. Eu tenho a minha maneira de fazer as coisas e tá tudo bem. Total, exatamente. Sim, mas eu por esse momento aí de ver que não é verdade, ela tá louca. Na sessão, inclusive, eu neguei muito, ela fez algumas perguntas e eu não tinha nem perguntado pra ninguém ainda. Mas aí depois que eu tomei tempo pra aceitar isso, eu parei pra conversar com a minha mãe, a minha irmã e tudo mais. E aí sim, eu consegui estabelecer melhor essa ideia dentro da minha cabeça. Entendi. E você disse que você conversou com a sua irmã, né? Justamente isso que eu queria perguntar para você. Como que a sua família, a princípio, e até mesmo os amigos receberam e reagiram ao seu diagnóstico? Como que eles têm lidado até então com você depois disso? Alguma coisa mudou? Ou não? Eu acho que sim, eu acho que eu mudei muito, talvez essa seja a maior coisa aí. Eu tô num processo de aprender a desmascarar os meus comportamentos, né? Aprender que tá tudo bem eu reagir a alguma coisa diferente, que eu não preciso ficar trancando as minhas reações, a maneira como eu sou pra dentro, para que as pessoas me aceitem. Eu acho que isso acabou mudando a forma como eu me relaciono com as pessoas. Mas minha mãe ficou em negação por muito mais tempo que eu. Jura? Foi uma coisa ruim, tipo, ela não falava coisas ruins na minha frente, mas eu sinto que a reação da minha mãe foi a mesma que a minha de imediato, sabe? Só que a dela durou um pouco mais. De dizer que seria uma coisa que ia acabar com a minha vida, que não era possível, porque ela também tinha esses comportamentos, e aí depois eu tive que falar pra ela que, querida, pode ser genético, né? Não é, realmente, tipo, porque a genética tem um papel muito grande no autismo. Ele pode ser um aspecto genético muito forte. Então, outra pessoa da minha família, recentemente, um primo meu que tá lá no Japão, também foi diagnosticado com um transtorno ali muito TDAH e o autismo, que acabam andando de mão dada ali para muita gente. Foi diagnosticado também. Eu acho que a minha família começou a entender muito mais quando virou uma coisa mais parte da nossa realidade. Depois que a gente passou um tempo ali marinando na ideia, acho que aí todo mundo começou a entender. Porque isso começou a se tornar parte da realidade de vocês, né? Parte da vida de vocês, né? Sim. Não tinha como fugir. Era o medo. Era o medo do desconhecido, né? A ideia de que a gente não tinha ideia do que era. A gente não tinha ideia do que era. A gente não sabia o que a gente estava fazendo. Os conceitos eram completamente novos. Hoje em dia é uma coisa que a gente consegue até dar risada sobre. A gente consegue entender melhor o que a gente precisa para se adaptar, como a gente é diferente das outras pessoas. Então... E até mesmo lidar com leveza, né? Com certeza. Seria uma coisa que, naquela época, eu não teria sido capaz de falar para outras pessoas. Tanto que quando eu recebi o diagnóstico, meu primeiro antes do diagnóstico, na verdade, quando eu estava conversando com a minha psicóloga sobre, a minha ideia de contar para as pessoas era que eu não precisava contar para ninguém. E realmente eu não precisava. Era uma coisa que eu podia manter para mim e ficar em silêncio e me tratar do jeito que eu podia. Mas depois de um tempo, quando a gente percebe o tanto de esforço para esconder uma coisa que você não precisa esconder, é muito cansativo. Então chega um momento que eu falei, não, eu vou contar para as pessoas mais próximas, e aí eu vou fazer o que eu tenho que fazer e viver minha vida com mais leveza, exatamente.
Nossa, é exatamente isso que eu queria saber de você. Se você já precisou ou se você já sentiu a vontade de falar abertamente com alguém que talvez você precise de alguma condição especial para realizar determinada atividade. Isso já aconteceu? Já. Na universidade, eu vou começar agora o processo, né, para apresentar realmente o meu laudo na universidade, mas eu já cheguei a informar, assim, as minhas amigas na universidade, porque eu não consigo ficar dentro da sala de aula. É muita gente, todo um do lado do outro. É um ambiente todo fechado, quando tá frio principalmente. Tem muita luz, todas as luzes fluorescentes da sala, mais o slide, que todos os meus professores usam o slide para dar aula. Então, às vezes, eu preciso sair um pouco da sala de aula, tomar um ar, e tem dias que eu realmente vou precisar ir embora. Então, eu acabei informando as minhas na universidade para que, quando isso acontecesse, elas pudessem entender realmente o que estava acontecendo. E como que foi a reação delas? Como que tem sido, né, essa reação? Uma das minhas amigas me acompanhou por todo o processo, né? Porque eu precisava falar com alguém e, na época, a minha família ainda estava tentando entender o que estava acontecendo, né? Então, e até mesmo que sua família não mora, né, em Dourados. Sim, é isso aí. Então, uma das minhas amigas da universidade, ela me acompanhou por todo esse processo aí. A salvadora foi assim. Os meus momentos de paz era eu estar com ela e eu não precisar esconder o que estava acontecendo, porque eu estava assustada, eu estava passando por um processo completamente novo e extenso, porque é um processo extenso. Sim. E eu precisava conversar com alguém. Então, como ela já sabia disso desde o começo, a reação dela, quando eu me senti confortável o suficiente para contar, foi de completo apoio, assim. As outras amigas também, mas eu sinto que elas tiveram um choque maior, sabe? Entendo. A verdade é que eu aprendi desde muito cedo esconder os meus traços autistas. É o masking que a gente chama, né? Eu aprendi a esconder desde muito cedo o que as pessoas achavam normal fazer e que as pessoas não achavam normal fazer. Justamente e muita coisa. Pra se adequar, Gi? Isso. Porque eu percebia que eu era a única pessoa a fazer isso. Ou que a minha mãe acabava falando que eu não podia fazer determinada coisa em determinado lugar. E eu acabei fazendo com que esses traços fossem meio introvertidos, assim. Eu tinha para mim que a minha reação teria sido diferente se eu não público em várias coisas da minha vida. E uma coisa que eu falo, um exemplo que eu falo sempre para minha psicóloga é com presentes. Eu não quero que as pessoas fiquem com medo de me dar presente, eu adoro presente. Mas a questão é que, quando as pessoas me dão um presente, é muito difícil para mim esconder minha reação. Então, por exemplo, se eu abrir o presente e eu não gostar do presente, vai estar escrito na minha cara que eu não gostei do presente. E eu fazia isso quando eu era pequena, né, em meus aniversários e tudo mais. Eu abri uma blusa uma vez, eu lembro disso porque foi o exemplo que a minha mãe mais brigou comigo. Eu abri um presente de uma amiga minha e era uma blusa rosa. E naquela época eu odiava rosa. Com uma paixão, assim, eu odiava. Hoje eu adoro rosinha, assim. Mas naquela época eu odiava rosa. Aí eu abri a blusa, era uma blusa rosa, e era uma blusa justinha. E eu sempre odiei roupa justa. Por motivos de... Meu Deus, o combo perfeito pra você odiar o presente. Nossa, era uma blusa justa, rosa e com uma gola. Com uma gola. Tudo errado. Não, tava tudo errado. E aí eu abri o presente e eu fiquei, tipo assim, embasbacada. A primeira reação foi embasbacada, a segunda reação foi a cara de nojo. Tô até imaginando sua cara agora. Porque eu tive que... Será que eu faço essa cara muito frequentemente? Não, não é isso. Não me entenda mal, por favor. Não, tá tudo bem. Mas eu sempre achei que eu conseguia esconder essas coisas muito bem. Pra mim, eu tava fazendo isso pra mim.
Eu nunca tinha Entendi. pensado que as pessoas estavam vendo a minha reação das coisas. O mundo, por muito tempo, ele foi muito eu, sabe? Eu pensava em mim e eu acabava, por mais que eu sempre tive um senso de certo muito, assim, muito forte, eu sempre conseguia ter empatia com as pessoas, assim, muito profundo. Mas quando as coisas estavam acontecendo, eu tava pensando no que estava acontecendo comigo. Era difícil pra mim, tipo, projetar o que estava acontecendo com as outras pessoas. Ainda mais no meu aniversário, que eu acho que é um dia que é sobre mim. Com certeza. Sobre você, Então, sobre as coisas que você gosta, as coisas que você curte. sim. Aí eu abri o presente, vi aquela blusa, eu fiz aquela cara. E a minha mãe puxou meu braço na hora, agradeceu a menina, braço puxando de cara, tipo, você não Dá um pode sorriso. fazer essa cara com as pessoas te dão um presente. Você vai sair lá fora, você vai agradecer ela, dar um sorriso, falar que você estava com dor de cabeça, qualquer coisa. Eu te entendo E perfeitamente. aí depois disso eu aprendi a não abrir presentes na frente das pessoas. Nossa. Se eu vou abrir um presente na frente de alguém, eu ensaio as caras que eu vou fazer antes, de surpresa e felicidade. Cara, olha o trabalho disso, né? Mas eu ensaio absolutamente tudo. Se eu tenho que falar alguma coisa no telefone, apresentamento tipo, apresentar trabalho, tudo eu tenho que, tipo assim, que vai fazer com que eu tenha que falar na frente de várias pessoas, ou que vai requerer algum nível de habilidade social que eu sei que eu não tenho, eu preciso dar uma ensaiada antes. Uhum. Gi, Pedir pizza no telefone sempre foi o meu maior medo, na verdade. nossa, pelo amor de Deus, falar no telefone é o meu pânico maior. Com todas as minhas Gi, forças. você disse que a princípio você pensou em não falar pra ninguém, que você, né, se sentiu mal com isso, e depois você decidiu compartilhar isso, né, com os seus amigos, com as pessoas mais próximas. Você de fato não tem a necessidade de sair falando pra todo mundo, mas quando necessário você sim fala, né? Você sente que isso tira um pouco qualquer tipo de peso? Porque você disse que a vida inteira você teve que mascarar certas coisas, até mesmo para se adequar. Você sente um alívio hoje em dia? Com certeza. Eu passei por um momento muito difícil, assim, durante o ensino médio, começo da universidade, que eu acho que das épocas que a gente tenta mais parecer com todo mundo, sabe? Sim. Caber dentro da forma e ir pra festa e tudo mais, que é o tipo de coisa que eu odeio. Mas Sei bem como é isso. Pois é. A gente tenta muito ser o padrão, né, nessa época. Eu não queria usar a palavra padrão, mas é padrão mesmo. É isso mesmo. A gente tenta muito nessa época e tem a pressão dos vestibulares, tem a pressão da universidade. Eu tinha acabado de me mudar para outro estado, completamente sem ninguém. Então, foi um momento para mim, assim, muito difícil, mentalmente falando. Quando eu comecei o tratamento com a minha psicóloga, foi justamente por causa disso, porque eu tava num lugar muito preocupante, assim, mentalmente. E justamente porque tive mais. Porque eu não sabia que eu tava me mascarando o tempo todo e me obrigando a fazer essas obrigações sociais que a gente tem hoje em dia. Eu acabei me cansando muito e eu não aguentava mais. E durante a pandemia eu tive um momento de paz, sabe? Eu não precisava ver ninguém chegava perto de mim, eu não era obrigada a conversar com as pessoas o dia todo dia. De um tempo para descansar. E depois, quando a gente voltou à normalidade, era como se. Como eu passei muito tempo sozinha eu não tô mascarando, porque sozinha eu não preciso mostrar a outra pessoa. É, isso aí. Eu não preciso mostrar o meu personagem que eu criei para as outras pessoas. É estranho falar isso, que eu criei um personagem para as outras pessoas, mas é assim que é mais fácil para mim. Compreendo. Então, Cara, depois da pandemia, quando eu passei esse tempo, assim, sem mascarar, e aí voltei a mascarar de novo, tava muito difícil pra mim.
foi um momento assim mais obscuro, vamos dizer, da minha saúde mental. Então, foi aí que eu comecei a fazer tratamento com a psicóloga e foi aí que eu me permiti falar realmente sobre o que eu pensava com ela. Eu entendo. E só abrindo um parêntese aqui da minha vida pessoal, você falou sobre mascarar as coisas e até mesmo sobre se enquadrar dentro de um padrão, né? A gente se sente nessa necessidade, principalmente quando a gente é adolescente. Eu tenho um problema de visão e eu tenho uma visão um tanto que limitada e eu passei a vida inteira escondendo isso de todo mundo. E em um determinado momento da minha vida eu mudei de escola e daí a sala era maior e as carteiras eram mais distantes do quadro e acabou que eu sentia mais dificuldade ainda para enxergar as coisas, mesmo sentando na frente. Então, e eu jamais iria falar isso para alguém. Então a minha mãe se viu na obrigação de ir na escola conversar com o coordenador e pedir para o coordenador passar para os demais professores que eu não iria copiar, que eu não estava copiando o conteúdo do quadro, porque eu de fato não enxergava, né? E a minha mãe fez isso tudo escondida de mim. Eu fiquei sabendo anos depois, quando eu já estava super ok com isso, porque se eu soubesse que a minha mãe teria ido na escola conversar com o coordenador e que todo mundo sabia da minha condição, eu jamais pisaria na escola novamente, né? E então, para eu ter o conteúdo, eu pegava o caderno das minhas colegas de sala, eu falava que eu era muito lerda para copiar e eu não tinha terminado de copiar, mas na realidade eu não tinha copiado absolutamente nada, porque para mim era tudo pontinhos no quadro, eu não enxergava, né? Mas e quando eu comecei a fazer faculdade, acho que maturidade, um ambiente diferente, pessoas diferentes, meio que virou uma chavinha dentro de mim. E eu comecei a falar, eu comecei a pedir ajuda, sabe? Então eu comecei a mudar de lugar na sala para começar a enxergar melhor as coisas que estavam sendo apresentadas. No laboratório, se eu tivesse qualquer problema, porque era tudo muito transparente, tudo muito pequenininho, eu pedi ajuda e eu comecei a perceber que o suporte, o apoio, ele vinha de uma forma tão natural, sabe? E pedir ajuda não era vergonhoso, muito pelo contrário, né? Libertador. Sim. Você sente isso? A minha psicóloga, sim, com certeza. Nessas últimas semanas, a minha psicóloga ela olha pra mim no começo da sessão e fala: nossa, como você mudou de alguns meses pra cá. Eu falei: pois é. Primeiro de tudo é que eu tô medicada, né? Graças a Deus. Arrasou. Primeiro de tudo é que eu tô medicada, graças a Deus. Mas porque a vida é tão difícil quando a gente não se deixa ser acomodado. Porque a verdade é, a gente tem que não é uma palavra feia, que não é uma palavra ruim, que não é uma palavra feia, não é ruim e não é também um xingamento. A gente tem um tipo de deficiência e não tem nada de errado em pedir por uma acomodação, porque se você é obrigado a viver no mundo feito por pessoas que têm todas essas capacidades, então é obrigação delas te dar a acomodação que você precisa para viver no mundo delas. É isso. Exatamente. E assim, eu não tô querendo romantizar, né? Eu acho que você também não romantiza isso, de que, tipo, todo mundo vai corresponder de uma maneira positiva, né? Porque os absurdos, eles acontecem, né? Com certeza. Mas o ambiente... geralmente, quando a gente lida com as nossas condições de forma... abertamente mesmo, geralmente o suporte, ele vem mais fácil. A gente tá numa era muito diferente. Eu acho que hoje em dia, né? Graças a Deus, hoje em dia tem sido muito mais fácil a gente ter acesso a esse tipo de acomodação, a gente ter acesso a esse tipo de ajuda mesmo, que a gente poder pedir ajuda tem sido muito mais tranquilo. Mas não quer dizer que o mundo em que a gente vive, ele é perfeito, ele é um mar de rosas.
tem lá os seus espinhos. Então a gente vai ter um momento ou outro que a gente sofre algum tipo de preconceito, porque é que nem eu falei, é uma ciência. Muita gente vai achar que é uma coisa ruim, muita gente acha que aquilo muda inteiramente a pessoa que você era antes. E já aconteceu comigo, tipo, em poucos meses, assim, de ouvir, por exemplo, o termo autista sendo usado como um xingamento. A pessoa depois, absurdo obviamente. isso, né? Sim, mas a pessoa depois, obviamente, me pediu desculpa depois que eu era autista. Mas, assim, eu acho que, como eu falei, não quer dizer que o mundo em que a gente vive seja um mar de rosas, mas eu acho que a gente tem que se permitir ser. A gente tá aprendendo agora realmente como a gente funciona, como o nosso corpo funciona, nossa mente funciona, e a gente tem que se deixar crescer desse jeito. Joga fora a forma e aprende um novo jeito de fazer as coisas, mesmo que a gente tenha muito mais dificuldades do que pessoas alísticas enfrentam, por exemplo, com certeza. Mas você ter uma neurodivergência dessa forma, você ser neurodivergente hoje em dia, é muito mais aceitável do que na época dos nossos pais, por exemplo. Talvez por isso seja um pouco mais difícil para as gerações mais antigas aceitarem, né? Esse tipo de coisa. Exatamente. E Gi, só voltando um pouquinho na sua história, você até mencionou o fato lá do presente, né? Que você não conseguia esconder as suas caras quando você recebia um presente que você não tivesse gostado, não tivesse curtido, né? E fazendo um link com isso, como que você era na sua infância? Como que era a sua interação social? Como que era você na escola, com os estudos? Do que você gostava de brincar ou não, né? Em quais atividades que você se sobressaía? Como que era isso? Então, eu cheguei a perguntar para minha família, né? Eu fiz esse questionamento quando eu comecei a ir atrás do meu histórico para começar o processo do diagnóstico. E minha mãe contou algumas histórias que eu acho muito engraçada. Que antigamente só parecia que eu era uma criança quietinha ou muito comportada. Mas tem alguns extremos, assim, que só hoje em dia a gente é capaz de reconhecer que na verdade era um sintoma. A minha mãe disse que quando eu era menor, primeiro de tudo é que eu não gostava de brincar com outras crianças. Eu sempre falava que eles não entendiam como eu queria brincar. As crianças não entendiam como eu queria brincar de um jeito muito específico, que ninguém conseguia brincar do mesmo jeito. Aí eu não queria que ninguém brincasse comigo. Isso era um sintoma e que no caso era invalidado, né? Sim, com certeza. E aí eu era obrigada a brincar com as crianças e eu lembro que eu estourava muito com um dos meus primos, porque além de tudo ele era mais novo que eu e obviamente que ele não entendeu o jeito que eu tava querendo brincar agora, vendo, né, que eu queria brincar de escritório com, tipo, 4 anos de idade. E queria fazer tudo certinho. Eu tinha uma prancheta, eu fingia que eu estava escrevendo no computador. E era uma maneira muito, muito metódica. Eu organizava os livros do escritório da minha avó. Assim, como é que uma criança quer brincar disso? Que criança quer fazer isso? E aí, obviamente, o meu primo não conseguia brincar do jeito que eu queria. E eu brigava muito com ele, eu estourava com ele, assim. E pra mim era um comportamento normal de criança, até eu parar pra pensar e falar, meu Deus do céu, não era. Com certeza. E em quais atividades, assim, da infância que você se sobressaía? Até mesmo na escola? Nos meus interesses especiais, então, para mim, o ambiente escolar era muito mais fácil. Primeiro porque eu usava lógica para responder a maior parte das questões. Eu só comecei a estudar mesmo para provas quando eu estava no ensino médio. E mesmo assim, eram só algumas provas que eu tinha estudado, não eram todas. Eu usava muito reconhecimento de padrões e tudo mais para fazer provas e atividades na escola. Eu realmente entendia tudo com muito mais facilidade. Até mesmo na universidade agora tem muitas coisas que para mim são óbvias.
Por que eu tô estudando isso na faculdade? E aí eu paro pra pensar que é óbvio pra mim, mas pra outras pessoas não vai ser. É pra isso que a gente tá na universidade, né? Pra aprender. Mas sempre Com foi certeza. muito mais fácil pra mim esse tipo de atividade com lógica. Aham. O tipo de coisa que eu poderia ler um ou dois exemplos e eu conseguia fazer, tipo, eu conseguia replicar. É isso que eu ia perguntar. Ter exemplos pra você é mais fácil pra você replicar depois. Uma descrição muito específica. Se eu não tiver um exemplo, eu preciso de uma descrição muito específica do que você precisa que eu faça. Tipo assim, primeiro você faz isso Não com é isso e simplesmente isso. jogar uma ideia e pronto, né? Sim, não. Eu odiava quando os professores passavam a tarefa, por exemplo, escreva um texto sobre a Chapeuzinho Vermelho. Fala, que texto que você quer, meu anjo? Tem um tipo diferente de Vermelho, texto. tem várias coisas que eu posso escrever. Qual história vermelho você quer? Você quer a história que a gente usa hoje em dia? Você quer a história dos irmãos Grimm, a primeira? O que você quer? Que tipo de texto que é? Pra quando que é? Qual que é o tamanho do texto? Eu vou escrever no meu caderno, eu vou escrever numa folha separada. Eu escrevo a caneta, eu escrevo a lápis. É esse tipo de coisa que eu preciso que seja descrito pra mim, sabe? Tudo nos mínimos detalhes. Sim, eu odeio cozinhar, a não ser que eu tenha uma receita. Entendo. Porque pra mim, cozinhar é uma coisa muito intuitiva. Não é. Você não sabe como vai ficar comida. Pra mim, não é. Não tenho ideia do que eu tô fazendo na cozinha. Se eu tiver uma receita, fica 1000 vezes mais fácil. Por isso que eu sempre gostei de fazer doces, essas coisas, porque a minha avó tinha um livrinho de receitas em casa e eu lia o tempo todo. Nossa. E, Gi, mais fácil. E assim, como que você se sente hoje em comunidade? Como você se sente nesse momento, assim, depois do seu diagnóstico em comunidade? Você já chegou a se deparar com algum absurdo por parte de alguma pessoa? Ou isso ainda não aconteceu? Eu tive um caso só, né, que eu falei, que a pessoa usou o autista como xingamento perto de mim, e os meus amigos pularam pra me defender na hora, e não foi nem na minha frente. Lindo isso! Puxaram ele de lado. Um dos meus amigos ficou muito bravo e saiu de perto. Aí ele foi contar pra minha outra amiga. Aí eles voltaram os dois, tipo uma gangue em cima dele. Tiraram o menino de perto de mim. E aí contaram pra ele. Ele chegou, me pediu desculpa. E assim, ele é um amigo meu, assim. Sei que não foi feito por mal, sabe? É o tipo de coisa que a gente faz realmente quando a gente não sabe das falta coisas. De a gente não tem, né, Gi? Falta de informação. Não quer dizer que seja uma pessoa horrível, também não quer dizer que seja uma pessoa ótima. Você tem que esperar pra ver qual vai ser a reação da pessoa depois, né? Não, e assim, tá bom, ok, não é uma pessoa horrível, mas também não dá pra passar pano pra esse tipo de coisa, né? Não dá pra tirar Com certeza. Aconteceu, e eu falei pra ele que ele não precisava pedir desculpa, porque realmente foi uma coisa ruim, e ele pediu desculpas, e eu agradeci e aceitei o pedido de desculpas dele. Mas isso não quer dizer que não aconteceu. Não quer dizer que ele não precisava pedir desculpa só porque a gente era amigo. E não quer dizer que ele possa fazer isso de novo mais pra frente. Claro, não, foi um momento de aprendizado. Exatamente, foi um momento de aprendizado pra ele. Depende agora, se daqui pra frente ele vai aprender que o que ele fez é errado, ou se daqui pra frente ele vai simplesmente esquecer o que aconteceu e fazer de novo. Aí isso aí é o que vai depender pra falar do caráter da pessoa. É uma questão de índole mesmo. Exatamente. Com certeza. Mas fora isso, a reação dos meus amigos foi muito boa e eu fiquei muito emocionada nesse dia que eles realmente pularam pra me defender. Foi uma reação muito bonita, assim, muito emocionante na hora, porque é o tipo de coisa que, se eu tivesse tido que lidar sozinha, eu teria dito que, não, tá tudo bem, não foi nada de errado, você não sabia. Mas que eu saber que eu tinha pessoas me apoiando para poder lidar com aquilo fez com que eu realmente pudesse expressar o que eu estava pensando. Que não, tá tudo bem, que você pediu desculpa, eu aceito sua desculpa, mas que daqui para frente você precisa crescer com isso. Exatamente. E Gi,
Em muitos casos, geralmente os pais passam por um longo processo de negação, né, diante dos sintomas autistas. Você até, né, mencionou anteriormente que a sua mãe, ela passou por esse processo, né? E geralmente esses sintomas dos autistas, eles são bem claros por parte dos filhos, mas encarar por meio de informação e saber lidar com as diferentes condições nada mais é do que a gente aceitar e a gente compreender que a diversidade existe de fato, né? Então, com base nisso, pra gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para aqueles que ainda não conseguem aceitar o diagnóstico. Eu acho que coisa que a gente demora para entender no processo do diagnóstico é que o nosso diagnóstico ele vai realmente ajudar você a se entender, não qualquer outra, para que as pessoas te tratem de forma diferente, o que tá tudo bem se você precisar de forma diferente, mas o que o diagnóstico significa é uma chance de entender o que tudo parece mais difícil para você do que é para as outras pessoas. Foi esse que não necessariamente precisa ser difícil, né? Exatamente, foi esse o sentimento que eu tive quando eu comecei a entender por que estava tão difícil para mim lidar com esse tipo de coisa. E realmente entender que você não precisa passar por tudo isso, que tá tudo bem você não se encaixar nas normas e nos padrões que a sociedade tem hoje em dia. Que defina normas e padrões, né? Exatamente. O seu diagnóstico não te menos do que ninguém. Ele não vai tirar nada do que você tem, muito ao contrário, ele vai acrescentar na sua vida essa capacidade de alterar a realidade em que a gente vive para ela caber você, para ela ter o seu formato, ao invés de você caber na forminha que todo mundo cabe. E tá tudo bem, é muito mais tranquilo, você vive a sua vida com muito menos peso quando você começa a entender isso e você começa realmente agregar na sua vida esses conhecimentos novos sobre o nosso próprio corpo e a nossa própria mente. Exatamente. É exatamente isso que eu penso. Isso é qualidade de vida, né? Exatamente. Muda muito. Gi, muito, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e por topar abordar esse assunto que tem tanta importância, principalmente hoje em dia, de uma maneira leve e também muito esclarecida, viu? Muito obrigada a você por me receber. Depois que eu recebi o meu diagnóstico, depois que eu passei pelo processo de negação, eu sinto, na verdade, que eu quero que as pessoas tenham acesso à informação antes do que eu tive, que elas não precisem passar por tudo que eu passei. Então, eu acho que ter um episódio assim tão explicadinho ou com a experiência de alguém que já passou por isso, se eu tivesse acesso a esse tipo de informação, teria sido muito mais fácil para mim. Então, eu quero que seja muito fácil para outra pessoa que está passando por isso também. E é exatamente o meu intuito com isso, que as pessoas se sintam abraçadas. Exatamente. Ninguém está sozinho. Não estamos sozinhos, independente das nossas condições, das deficiências, enfim, a gente não está sozinho, né? Comunidade completamente nova que você pode explorar e se agregar, e é uma delícia estar aqui com gente que te entende. É muito bom.